Toda lenda esconde uma verdade, e às vezes essa verdade é pior do que qualquer história contada ao pé do ouvido. Nesse novo quadro nós vamos investigar a origem de lendas famosas, descobrir os crimes que deram origem a essas histórias. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje a gente vai estrear um novo quadro do canal que se chama O Crime por Trás da Lenda. Bom, vocês já viram várias histórias de lendas que eu contei aqui nesse canal, mas e se eu disser pra vocês que existem lendas que foram inspiradas em crimes verdadeiros, mas que com o passar do tempo esses crimes foram sendo esquecidos ou transformados em lendas urbanas e as pessoas nunca souberam que essas lendas tiveram origens bizarras. Para estrear o quadro de hoje, eu vou contar para vocês um crime terrível que acabou se tornando a história do Homem do Saco em algumas partes do Brasil. Será que as lendas que ouvimos são apenas frutos da imaginação? Ou são ecos distorcidos de crimes reais que o tempo tentou apagar? Entre o que é contado e o que é esquecido, existem verdades enterradas. Crimes reais que, com o tempo, se disfarçaram de lendas. Mas a verdade nunca desaparece para sempre. Hoje, no nosso episódio de estreia, vamos conhecer um caso onde a realidade foi muito mais assustadora do que a ficção. Entre 1991 e 2003, começaram a surgir desaparecimentos nas cidades de Altamira, no Pará, São Luís do Maranhão e Passo do Lumiar, também no Maranhão. Bom, o que chamou a atenção é que eram meninos de 8 a 14 anos, eram meninos de famílias pobres e eles desapareceram ou trabalhando na rua, ou engraxando sapatos, ou simplesmente brincando com outras crianças no meio da rua. Os pais começaram a ficar desesperados e foram até a polícia para relatar o desaparecimento dos filhos, mas a polícia não levava muito a sério por serem meninos pobres. Então, como algumas testemunhas dizem, a polícia estava com preguiça de investigar porque não eram meninos considerados importantes. Então, o que a polícia fazia? Ela sabia que tinha uma ligação ali entre esses casos de desaparecimento, afinal, eram o mesmo modus operandi de desaparecimento, a idade dos meninos eram sempre as mesmas, e eram sempre meninos pobres. Mas a polícia escolheu não ligar esses casos, porque se ela fizesse isso, ela precisaria abrir uma investigação e se dedicar a ela. E a polícia simplesmente decidiu que não ia investigar nada. Os corpos começaram a ser encontrados meses depois. E eram encontrados da seguinte maneira: eles eram mutilados, os órgãos genitais eram removidos, os meninos eles eram encontrados com marcas de tortura e alguns deles foram inclusive decapitados. E mesmo diante de todas essas provas de que poderia ser sim um assassino em série, a polícia resolveu ignorar e colocar aquilo ali como uma motivação sexual de diferentes criminosos, então era só uma coincidência. Uma senhora que vendia lanche em Passo do Lumiar, ela tinha visto uma das vítimas, que era o Luiz Gonzaga, pela última vez, conversando com um homem que ela descreveu como um homem magro e esquisito. E ela disse que ouviu quando o homem, ele ofereceu para o menino um emprego em troca de dinheiro. E como eu disse, eram meninos extremamente pobres, então qualquer oportunidade de comer ou de arrumar um emprego, para eles era assim, irresistível. Um menino chamado Edivan tinha desaparecido. E a polícia, ela recebeu uma ligação anônima dizendo que ele tinha sido visto pela última vez com um homem chamado Francisco das Chagas, que era um mecânico. Só aí a polícia começou a suspeitar do Francisco e foi atrás dele pegar o depoimento e entrou na casa dele. Quando entrou na casa dele, a polícia achou roupas do menino ensanguentadas, ferramentas de corte como facas bem afiadas e canivetes, porque o modus operandi dele era retirar as genitais do menino, então ele precisava de instrumentos extremamente afiados. E a parte mais macabra de todas, que foi roupas íntimas infantis que a polícia achou como uma espécie de troféu que ele guardava ali. Bom, foi suficiente para a polícia levar ele para a delegacia para poder interrogá-lo melhor. Chegando lá, depois de muitas horas de conversa, o Francisco finalmente confessou o assassinato de 30 meninos. Mas, depois de muitas outras investigações, a polícia constatou que, na verdade, foram 42 meninos e não 30. Ele só confessou 30. E como todo serial killer louco que é pego pela polícia, o Francisco começou a arrumar desculpas. Ele disse que não era ele que fazia essas coisas, e sim um impulso maligno que tomava conta do corpo dele e fazia essas coisas, e depois de fazer tudo aquilo, ele voltava a si. Ele falou a seguinte frase: "Eu fazia porque sentia que era obrigado. Era como se uma voz mandasse. Eu não queria matá-los, eu só queria que eles parassem de ser
impuros. Eu guardava as coisas deles como troféus, porque era como eu lembrava deles. Já era mais do que óbvio que ele era o culpado, inclusive ele contou pra polícia detalhes que somente o assassino saberia. E ao ser questionado sobre os órgãos genitais, por que ele tirava aqueles órgãos, ele dizia que aquilo era um ritual de purificação que ele fazia. Então, ao retirar aqueles órgãos genitais dos meninos, ele estava purificando a alma deles, o que não faz sentido nenhum. Algumas pessoas ali da região suspeitavam que o Francisco, ele participou em Altamira de alguns rituais ali religiosos. E inclusive que ele teria sido usado como peão nessas seitas religiosas. Então ele era usado para matar esses meninos e levar para essa seita para que houvessem os rituais. Então ele teria sido usado pelas forças malignas dessa seita. Mas tipo assim, a polícia nunca conseguiu provar nada disso aí. A mídia, como sempre, apelidou o Francisco como o monstro do Maranhão, e em outros lugares ele foi apelidado como o estripador de meninos. Algumas testemunhas que tinham visto algum desses meninos que morreram pela última vez falaram que o Francisco, ele aliciava essas crianças. Ele prometia dinheiro, comida, porque, como eu disse pra vocês, eram meninos extremamente pobres, ou então presentes como bicicletas. O Francisco, ele passou por vários julgamentos entre 2004 e 2015, porque foram vários crimes, né? Ele cometeu assassinatos, ocultação de cadáver e muitas outras coisas, né? Ele torturava as vítimas, ele mutilava os corpos, então ele acabou com um total de 580 anos de prisão decretados pra ele. E como todo caso de serial killer, o advogado de defesa tentou entrar com um pedido para que o Francisco fosse visto como insano e que não tivesse capacidade de ser julgado pelos seus atos. Mas o laudo definiu que, na verdade, não. O Francisco, ele era mentalmente capaz de entender o que ele tinha feito, e ele fez em sã consciência. Ele não apresentava distúrbios mentais severos, mas ele tinha desvios psicopáticos graves, principalmente ligados a impulsos sexuais. A polícia constatou na investigação que o Francisco, ele agia sozinho e que não tinha ligação nenhuma com seitas ou coisas do tipo ali na região do Maranhão, mas na região do Pará as pessoas suspeitavam fortemente que tinha uma seita ligada a esses casos, porque desapareciam crianças desde os anos 80. Elas nunca mais eram encontradas, então as pessoas suspeitam que no Pará tinha sim uma ligação com seitas. Muitos corpos que ele levou a polícia até lá não foram identificados porque o DNA não foi recolhido, ou então porque a decomposição estava muito avançada e a polícia não conseguiu identificar muitos desses corpos. E é agora que entra a parte do Homem do Saco. Bom, a gente sabe que essa lenda, ela já surgiu em várias partes do mundo, cada uma com o seu estilo de atuação, mas nessa parte específica, ele ficou conhecido como Homem do Saco por conta do sequestro dos meninos, e como eu disse pra vocês, a polícia não queria investigar por serem meninos pobres, e os pais estavam desesperados, eles queriam proteger os seus filhos e não tinha nada que eles pudessem fazer, então eles começaram a botar medo nesses meninos mais pobres, para que eles não saíssem de casa ou não ficassem sozinhos, porque tinha um homem mau que roubava os meninos e matava eles. Então era o Homem do Saco, que no caso era o Francisco. Existem muito mais lendas que são baseadas em histórias reais e inclusive em crimes reais. E nunca se conta sobre esses crimes, e sim sobre as lendas. Então, nesse novo quadro do canal, eu vou estar trazendo para vocês várias e várias histórias de lendas que foram baseadas em crime. Então, o crime por trás das lendas vai ser um novo quadro fixo aqui do canal. Me conta aqui o que você achou, se você gostou, se você já sabia da história do Francisco e que ele ficou sendo conhecido nessa região como Homem do Saco, porque ele fazia exatamente o que o Homem do Saco fazia. Ele pegava meninos e levava, e esses meninos nunca mais eram vistos. E essa foi uma história pior do que a lenda, muito pior. Ele torturava esses meninos, mutilava e ainda cortava a cabeça de alguns deles, o que deixou todo mundo aterrorizado. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu quero muito saber o que vocês acharam do quadro novo. E a gente se vê num próximo vídeo.